Graça e paz, queridos alunos do curso teológico ICB. E aqui é o pastor Imar, e essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar o assunto de dons e fruto do Espírito. Então, se você está compreendendo direitinho, então, meus parabéns a você, tá? Qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários. Como eu expliquei, esta matéria de dons e frutos do Espírito, ela é uma matéria extra, então não vai ter prova dela, você pode ficar tranquilo, tá bom? Se preocupe com a prova de teologia, já passou, depois vem a de cristologia, depois vem a de pneumatologia. Então, são as matérias, digamos, principais do currículo. Essa é uma matéria extra para reforçar o seu conhecimento da palavra, ok? Bom, essa é a nossa aula sobre o Espírito Santo, continuando o assunto, né? O Espírito Santo, só que agora focando nos dons e no fruto do Espírito. Falamos sobre os dons espirituais, falamos como é que eles se manifestam, né? Já tivemos 2 aulas, essa é a terceira. E como eu expliquei, os dons do Espírito Santo não são apenas aqueles listados em 1 Coríntios 12. Existem muitos outros. Aqueles ali são, digamos, os mais visíveis dentro da comunidade cristã, mas existem outros. Então, você precisa conhecê-los, porque existem muitos dons do Espírito Santo que eles nem são identificados como dons, eles estão misturados com habilidades da própria pessoa, muitas vezes eles reforçam uma habilidade que a pessoa já tem. Então, tem essas questões. Tenho 3 textos aqui para a gente observar outras listas de dons, ok? Bom, o primeiro deles está também em 1 Coríntios 12, só que no versículo 28, ok? Se você quiser me acompanhar, então é capítulo 12 de 1 Coríntios, onde tem aqueles 9 dons que nós já estudamos, só que no versículo 28, diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiro os apóstolos, depois os profetas, em terceiro os mestres, depois os operadores de milagres, depois os dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, Paulo ele meio que faz um apanhado entre ministérios e dons, né? Porque quando falamos de apóstolos, profetas, mestres, estão nos ministérios que são operados dentro da igreja. Paulo lista os 5, né, lá em Efésios, na carta aos Efésios. Mas aqui ele novamente lembra. Por que ele coloca assim? Porque, na verdade, para a pessoa exercer um ministério dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, essa pessoa precisa ter um dom para aquilo em particular. Ok? Por exemplo, ele fala aqui dos apóstolos. Bom, ele está em vista os apóstolos de Cristo, aqueles que caminharam com Cristo. Ele está se referindo diretamente aos 12 apóstolos que realmente caminharam com Cristo. Ok? A palavra apóstolo significa enviado em missão especial. Ok? Quem seriam os apóstolos hoje em dia? Seriam os missionários. São aquelas pessoas que chegam em determinadas comunidades onde nunca se ouviu falar de Deus, e eles então começam um trabalho missionário ali, começam uma obra naquele lugar, começam a juntar pessoas e lhes pregar o evangelho. Então, quando já tem uma comunidade mínima formada ali de cristãos, esse apóstolo ele coloca, né,
alguém para cuidar daquela comunidade como pastor daquele lugar. E já vai para outro. E ele, assim, ele vai abrindo obras, ele vai abrindo pequenas comunidades, mesmo de forma informal, mesmo que na informalidade, na casa de alguém, no terreno de alguém, mas já tem aquele ajuntamento de pessoas. E ele então coloca uma pessoa para liderar, como pastor, para cuidar daquela comunidade, e ele já vai para outro lugar. Mas ele fica sempre retornando ali, dando manutenção. É como se fosse um superintendente daqueles focos de comunidade cristã. Esses seriam os apóstolos de hoje em dia. E para a pessoa exercer isso, ela tem que ter um dom. Tem que ter um dom de Deus especial para ter essa disponibilidade, estar saindo de um lugar e vai para outro, vai para outro, vai para outro, e fica mantendo contato com aqueles locais, exatamente como o apóstolo Paulo fazia. Então o apóstolo Paulo ele fazia dessa forma. Você vê que ele passou em vários lugares, ele começou obras nesses lugares, e depois ele ficou escrevendo cartas aos pastores que ele tinha colocado nesses lugares para saber como é que estavam, para dar orientações. Então o apóstolo Paulo ele fez isso como um grande exemplo para nós. Apóstolo nunca deve ser título de ostentação, de infalibilidade. Apóstolo não é aquela pessoa que é superior aos outros. Não, na verdade, quando você vai ver os apóstolos bíblicos, eles eram pessoas desprendidas de questões materiais, estavam preocupados realmente com vidas, com a obra de Deus. E essa deve ser a mentalidade. Então os apóstolos de hoje são os missionários. Ok? Depois ele fala os profetas. E quando ele fala em profeta, ele não está se referindo apenas a quem tem dom de profecia, porque o profeta ele não é apenas aquela pessoa que é tomada por Deus para transmitir uma mensagem específica para um grupo específico ou para pessoas específicas, ok? Uma pessoa usada assim, ela é um profeta de Deus, com certeza, mesmo sem título, essas coisas, mas é um profeta de Deus. Mas ele está se referindo também àquelas pessoas que se levantam, que alertam o povo, que abrem os olhos do povo para realidades muito sérias a serem vistas, que leva o povo a se consertar com Deus, que leva o povo ao arrependimento diante de Deus, que sacode aquela comunidade no plano espiritual, tendo a nossa maior profecia. E qual é a nossa maior profecia? É a palavra de Deus. Essa é a nossa maior profecia. É a palavra do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. E quem seriam os profetas hoje em dia? Bom, são os pastores, são os líderes, são aquelas pessoas que têm a ousadia de se levantar e dizer, assim diz o Senhor, preparar o povo para a volta de Jesus. Esse pessoal que tem esse posicionamento firme diante da igreja, que chama as pessoas ao arrependimento, que aponta pecados graves que estão sendo cometidos de forma comunitária, né, de forma coletiva, e que precisam se consertar com Deus. São essas pessoas corajosas, ousadas. Estes são os profetas de hoje em dia, ok? Ele fala, em terceiro lugar, os mestres. Os mestres são os ensinadores. São aquelas pessoas que têm essa habilidade de explicar a palavra, de fazer as pessoas compreenderem a palavra, de fazer as pessoas elas observar os detalhes da palavra. Dessa forma, as pessoas que vão ouvindo esses mestres, esses ensinadores, elas vão amadurecendo, elas vão crescendo no entendimento da vida cristã. E Paulo ele dá um valor muito grande a quem ensina. Ele diz que estas pessoas elas devem ser honradas, elas devem ser valorizadas dentro da comunidade
cristã, porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele exerceu assim 2 ministérios bem práticos, né? Que era de pregar e ensinar. Então, pregar seriam os profetas e ensinar são os mestres. Ou seja, quem faz essas atividades está, de forma bem específica, reproduzindo aquilo que Cristo fazia. Então, por isso que os mestres são muito importantes. Então, são pessoas que estudam a palavra, que se aprofundam na palavra, que procuram entender a palavra a tal ponto de poder explicar para outros. Estes são os mestres. Precisamos de bons mestres, pessoas que levem a sério o estudo da palavra, para que possam ensinar a outros. Ele diz operadores de milagres. São aquelas pessoas na igreja que têm o dom de fé, o dom de maravilhas, o dom de curas. Né? Depois ele vai falar diretamente do pessoal do dom de cura. São aquelas pessoas dentro da comunidade que têm um poder específico dado por Deus para curar enfermos, para operar maravilhas dentro da comunidade. Porque o Senhor ele opera hoje como ele operava antigamente. Deus não mudou, né? Ele vai falar para os milagres, depois dons de curar. Ou seja, precisamos desses agentes humanos usados pelo poder divino para curar pessoas, não somente de enfermidades físicas, mas de enfermidades emocionais, enfermidades psicológicas. Então, de várias formas, a igreja ela sofre, tem pessoas sofrendo. Então, são também aquelas pessoas que expulsam demônios, aquelas pessoas que têm autoridade para expulsar espíritos malignos. Então, são essas pessoas operadores de milagres e os dons de curar. Temos também socorros. Socorros, é como aparece no grego aqui, são os ajudadores. São aquelas pessoas que sentem uma disponibilidade bem espontânea de ajudar os outros, ajudar financeiramente, ajudar dando o seu tempo, dando sua atenção. Então os ajudadores são aquelas pessoas, porque todo mundo ajuda, todo cristão deve ajudar, mas existem aquelas pessoas com um dom muito específico para ajudar, elas se doam de uma forma muito maior do que a maioria dos cristãos. É claro que eles ajudam sem chamar atenção para si, levando em conta aquilo que Jesus falou, né? Que a tua mão direita dá, que não saiba a esquerda. Ou seja, são aquelas pessoas que têm esse prazer, essa espontaneidade, sabe? Essa solicitude de ajudar, de estender a mão, sabe? Ajudar muitas vezes ouvindo aquelas pessoas que sofrem, acolhendo, consolando. Então são os ajudadores, né? Ok? E aqueles que têm uma capacidade maior financeira, ajudam financeiramente mesmo, né? Às vezes até quem não tem acaba tendo essa vontade no coração de ajudar. E essas pessoas que ajudam, Deus vai multiplicando os ganhos dessa pessoa, porque o apóstolo Paulo ele diz em outro trecho que o Senhor multiplica a semente na mão do semeador, porque isso é uma semeadura. Ajudar o próximo é uma semeadura. Temos os governos. É interessante, porque isso aqui vai ligar diretamente a algo que Paulo vai falar lá em Romanos 12. Governos, o que é? É liderança. Eu sei que se fala por aí que todo mundo na igreja é um líder. De um certo modo é. Né? A pessoa é líder na sua casa, muitas vezes é líder na sua família. Todo cristão ele já tem uma capacidade de liderança. Isso é fato. Mas quando fala em governos, ele fala sobre lideranças mais coletivas, liderar uma coletividade, ou seja, são dons bem específicos. É muito parecido com o de socorrer, de ajudar. Eu falei para vocês que todo cristão ajuda, mas tem alguém com pessoas com o dom específico de ajudar. Então, em liderança,
ok, qualquer um pode liderar se tiver uma boa intenção, se procurar aprender sobre isso e tudo mais. Mas existem aqueles com o dom específico de liderar. Essas pessoas despontam. Essas pessoas, elas são moldadas para liderar. O perfil delas, da personalidade delas, é para liderar. Então, essas pessoas, quando são colocadas em locais estratégicos na igreja, em liderança, a igreja ela floresce, ela cresce, ela avança. Por quê? Porque são pessoas com um dom específico de liderar. E, por último, ele diz variedades de línguas. Ele cita lá, né, o que ele falou mais lá atrás, aqui mesmo nesse capítulo 12, sobre os dons de variedade de línguas. Então, são pessoas que muitas vezes são usadas por Deus para falar com outras pessoas de outros idiomas, no idioma delas. Muitas vezes até sem ter estudado. Porque, na verdade, o dom, ele não depende da nossa habilidade. Muitas vezes o Senhor até utiliza habilidades nossas. Mas, na verdade, o dom é algo específico da ação do Espírito Santo. Ou seja, a capacidade é toda do Espírito Santo. Nós somos apenas vasos sendo utilizados. Então, variedade de línguas são essas. A pessoa ela fala, né, vários idiomas, conforme o Senhor vai lhe dando a capacidade de falar, em momentos muito específicos, muito centrados diretamente a uma pessoa ou a uma coletividade, ok? Então, é o dom de variedade de línguas. Bom, venha comigo agora para 1 Pedro 4:11. 1 Pedro 4:11. Vamos lá. Aqui em 1 Pedro 4:11, agora é o apóstolo Pedro que vai falar sobre dons. Então ele diz assim: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, ele está falando sobre aquela pessoa que prega. Então quem prega, pregue de acordo com a palavra do Senhor. Os oráculos de Deus está se referindo à Bíblia. Então você prega, você é um pregador, você é uma pessoa que tem essa disponibilidade, essa ousadia de se levantar no púlpito, na frente de pessoas, explanar algo de Deus, explicar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus como um profeta do Senhor. Fale de acordo com a Bíblia Sagrada. O que mais nós temos visto são pessoas pregando de qualquer jeito. Pessoas pensam que pregar é só falar, mas não é. Inclusive tem uma matéria aqui muito especial, que logo eu vou estar passando para vocês, que é a homilética, que é a arte de pregar corretamente. Então muita gente não sabe a homilética e muitas vezes até se expressa bem. Até uma pessoa desenvolta na parte de falar, mas fala muita besteira, não entendeu o que é pregar. Pregar é a pessoa se levantar e falar interpretando a Bíblia corretamente. Tem que interpretar. Porque se a pessoa não interpretar a Bíblia corretamente, ela vai falar muita besteira, ela vai falar heresias, ela vai falar coisa que não deve, vai ensinar falsos ensinamentos, ou seja, ela vai envenenar o povo daquele lugar, e muitas vezes com a Bíblia aberta na sua mão. Então, para a pessoa pregar bem, ela precisa interpretar a Bíblia corretamente. Ela não vai pregar para ficar contando historinhas. Já vi gente que vai pregar, ela vai contar historinhas da sua vida que não tem nada a ver com o texto que ela leu. Você já viu pessoas que sobem para pregar, aí lê o versículo e a pregação não tem nada a ver com aquele versículo? Pessoa que sobe para pregar, aí começa a falar uma coisa, aí vai falando outra, vai emendando um monte de coisas. No final daquela tortura, porque isso não é uma pregação, isso é uma tortura. A pessoa, ela nada se encaixa com nada, nada tem a ver com nada. Foi um mingau, a pessoa fez uma salada e termina. E você fica pensando, rapaz, o que essa pessoa queria dizer mesmo? Ela queria falar alguma coisa, mas eu acho que ela saiu
mas o barco dela não chegou em lugar nenhum. Por quê? Porque ela não estava pregando, ela estava só falando. Ela estava enchendo linguiça somente. Mas Pedro diz, você tem o dom de falar, tem o dom da palavra, fala bem, se expressa bem, se sente bem no púlpito para falar, amém. Mas que seja de acordo com a palavra, corretamente interpretada, no poder do Espírito Santo. Aí você estará pregando corretamente. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Ó, isso aqui é aquele de socorros que eu falei lá em 1 Coríntios 12, verso 28. Ou seja, você serve. Esse serve é servir ao próximo. Também se refere a servir na igreja. Isso aqui muitas vezes aponta para o diaconato. Ou seja, são aquelas pessoas que têm aquele prazer de servir na obra, que estão ali, seja para varrer, seja para ajudar na ornamentação, seja para arrumar as cadeiras, seja para levar água para as pessoas e para o pregador. Enfim, são aquelas pessoas ali que estão em ponto de bala, que estão interessadas em acrescentar na igreja. E são aquelas pessoas que gostam de servir. Também gostam de servir ao seu próximo, ajudar o seu próximo naquilo que o próximo precisa. Então, é muito importante que todos nós tenhamos este dom, o dom de ajudar. E ele diz, faça conforme a força que Deus lhe supre, conforme Deus lhe der. Ou seja, quanto mais Deus vai lhe dando, mais sirva. Seja mais tempo, seja mais dinheiro, seja mais recursos, seja o que mais o Senhor for lhe dando, veja se você pode aumentar o seu serviço, aumentar a sua disponibilidade em ajudar o seu próximo. Vamos agora para Romanos 12. Romanos 12, temos mais uma lista de ministérios, dos dons ministeriais, né, dos dons que o Senhor dá a nós. Então, Romanos 12, versículo 6. Diz assim, olha só, Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ou seja, é presente de Deus, não tem a ver com o nosso merecimento. Olha que ele fala, segundo a graça que nos foi dada. Graça é favor imerecido. E a palavra dom quer dizer presente. É um presente de Deus, são presentes de Deus, que Deus nos adorna para nós sermos úteis no ministério, no reino de Deus, né? Então, olha só o que ele diz. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, novamente, vai se tratar não somente do dom de profecia, mas daquela disposição de alertar o povo de Deus, de falar verdades que o povo precisa escutar para crescer, para amadurecer, para sair da inércia, para se preparar para a volta de Jesus. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. É interessante que a palavra ministro, no original grego, significa aquele que serve aos que servem. O seu ministério é servir. Ministrar é servir. Eu sou ministro do Evangelho. Eu sou ministro. E o que eu estou fazendo? Estou servindo. Eu sirvo pastoreando, eu sirvo ensinando, eu sirvo orientando, eu sirvo aconselhando. Então o ministério ele é isso, é servir. São formas de serviço. Muitas vezes na área da liderança e muitas vezes na área da vida em particular. A gente vai servindo. O que ensina esmere-se ao fazê-lo, ou seja, faça com excelência. Eu, com a graça do Senhor Jesus Cristo, sou um mestre na palavra, ok? Tenho mestrado. Mestre significa aquele que ensina o que aprendeu. E eu tenho procurado aprender muito no decorrer de toda a minha vida. Já li centenas e centenas de livros, já li a Bíblia toda quase 50 vezes.
Já li a Bíblia no grego, no hebraico. Eu procuro pesquisar, aprender. Todo o tempo eu estou lendo e aprendendo. Ou seja, para que eu possa fazer o melhor para as pessoas que me escutam, como vocês, por exemplo. Ou seja, eu pago um preço para saber o que eu sei. E eu peço a Deus, a minha oração é que muitos de vocês que estão me escutando, que estão estudando neste curso, se tornem professores também, na sua comunidade, que procurem, se você achar em si este dom de ensinar, que você procure se aperfeiçoar. O curso teológico já vai lhe aperfeiçoar muito, pode acreditar nisso. Então, para que você possa aperfeiçoar, para ensinar, a igreja precisa de gente que ensine. Muitas vezes a igreja tem muita gente que fala, mas raríssimos que ensinam mesmo, de verdade. Então, se você ensina, então se capacite cada vez mais, aprenda cada vez mais. Eu fiz o seminário teológico, mas eu posso lhe garantir que a maior parte do que eu sei, eu não devo tanto ao seminário. Eu devo as pilhas e pilhas de livros que eu já li na minha vida e ainda estou lendo, nas minhas várias vezes que li a Bíblia toda. Então isso pesa na balança, porque ele dá bagagem para você poder ensinar, explicar, tirar dúvidas. Isso é muito importante. Ele continua dizendo: e o que exorta, faça com dedicação. Exortar é uma palavra bem interessante no grego. Ela significa aquela pessoa que senta do lado e muitas vezes puxa a orelha, e muitas vezes acolhe, muitas vezes consola. É aquela pessoa que chega um a um, chega junto e dá aquele conselho que aquela pessoa precisa ouvir. Deve até um conselho duro, um conselho difícil, mas que acrescenta muito aquela pessoa naquilo que ela está passando. Então o exortador é essa pessoa, é aquele amigo mais chegado que irmão, é aquela pessoa que muitas vezes está disposto a sacrificar a amizade, mas diz a verdade. Esse é o exortador. E quem tem esse dom ajuda muita gente mesmo. O que contribua com diligência. Novamente, falando sobre os socorros. Ou seja, aquele que contribui, aquele que ajuda a obra. Muitas vezes tem a ver com a obra local, que precisa de ajuda. E a pessoa ela tem uma capacidade financeira e ela vai lá e ajuda. Pastor, eu quero ajudar com isso, eu quero acrescentar nisso, para que a igreja possa fazer isso, que contribui com o próximo, que ajuda seu vizinho, ajuda aquela pessoa que está vendo que está em necessidade. Ou seja, ele contribui. E o Senhor vai multiplicando os recursos desta pessoa. O que preside com diligência. Preside é liderar. Novamente ele toca na questão de liderar. Lembra que eu falei lá atrás? Que Romanos 12, Paulo falava sobre isso? Exatamente, é esse aqui. Ou seja, presidir é liderar. Então sou aquela pessoa que tem o dom de liderar. Então nós pastores precisamos ter esse dom. Aqueles pastores auxiliares que nós temos precisam ter esses dons. Os diáconos precisam ter este dom. Então são aquelas pessoas colocadas na frente de setores da igreja, precisam ter o dom de liderar e pedir isso de Deus. E por último ele diz: aquele que exerce misericórdia, que seja com alegria. Ou seja, Paulo aqui se refere a pessoas que consolam, que tem aquela palavra de consolo, que traz refrigério ao coração da pessoa que está escutando, seja no coletivo, seja no individual. Isso geralmente ele se desenvolve mais no individual, no um a um. Quando você é uma pessoa quebrada, esta pessoa que exerce misericórdia chega lá e com a graça de Deus, com palavras que o Senhor vai colocando em seu coração, vai reconstruindo aquela pessoa que estava quebrada, e aquela pessoa ela vai se remontando. Então é isso. Este é exercer misericórdia, ok? Então estes são os dons espirituais. Os dons eles são importantíssimos, porque são capacidades
bem específicas que Deus vai dando para a gente poder ser mais útil, poder ajudar mais, poder acrescentar mais à vida das pessoas que estão sob nossa liderança, ou que estão ao nosso lado, da nossa família, enfim, da vida. Então, busque em Deus os dons que Ele lhe deu. Eu quero fechar essa parte dos dons espirituais, ok? Na próxima, vou falar sobre o fruto do Espírito, mas eu quero fechar essa parte dos dons aqui nesta live, aqui nesta videoaula. Dizendo o seguinte: você tem dons espirituais. As pessoas sempre falam comigo e perguntam assim: pastor, eu tenho dom? Eu acho que eu não tenho nenhum dom. Mas na verdade tem. O que está faltando é você ser mais observador. Está faltando você olhar para si mesmo e de uma forma mais objetiva. Está faltando você perceber o seu encaixe no reino de Deus. Que o reino de Deus tanto é uma construção interna, como se trata do conjunto de pessoas envolvidas nesse movimento. Como eu estava explicando, o reino de Deus é uma construção interna. Mas o reino de Deus se refere também à comunidade onde você está inserido. Ok? Então você precisa descobrir como é que você se encaixa ali. Como você se encaixa na igreja. Como você pode se encaixar naquela coletividade, naquele ajuntamento de pessoas onde você vive. Então quando você, por exemplo, vai percebendo necessidades e você vai atendendo às necessidades, você pode ter certeza que ali o seu dom está em movimento. Muitas vezes você pode estar sendo usado em dons espirituais e você nem percebe. Você pensa que é uma habilidade sua, você pensa que é algo do acaso, você pensa que é algo que você... é uma habilidade que você tem mesmo. E na verdade, essa habilidade já é o dom em movimento. Por exemplo, eu estava mostrando aqui uma sequência de dons, e não são só esses, existem outros, ok? Por exemplo, eu poderia colocar de interceder. Interceder é um dom. Você tem essa disposição ela toma conta de você quando você está orando, de repente você começa a orar por essa pessoa, por aquela e tudo mais, e você, quando percebe que não, você já passou muito tempo orando pelas pessoas. É um dom de interceder, isso é um dom. Todos nós intercedemos, mas existem pessoas mais específicas para isso. Então, se você, por exemplo, em relação a alguma atividade específica que abençoa outros, você se percebe assim tomado, envolvido, mexido em relação a isso, é o seu dom. Simples assim. Ou seja, como eu dei o exemplo, você vai orar, de repente a coisa da intercessão toma conta de você. Muitas vezes você sente uma direção para orar por pessoas oprimidas. Você ora e essas pessoas, elas são tratadas, são libertas. Tem a ver com o dom que você tem. Liderar. Também a pessoa lidera bem. Aí a pessoa lidera bem e ela diz: eu não tenho dom nenhum. Pois é, mas você já está exercendo um dom. Você chega para alguém que está quebrado e você, com palavras de Deus na sua boca, no seu coração, você acaba remontando a pessoa, reconstruindo a pessoa, levantando a pessoa. Tem um dom sendo exercido aí. E você pensa que são palavras suas. Você pensa que é uma coisa sua, de você mesmo, mas não é. É um dom sendo exercido ali. Olha, nós exercemos determinados dons que nós nem percebemos. Eu poderia colocar aqui o dom de ser mãe. Talvez você diga: mas pastor, toda mãe tem um dom de mãe. Não. Olha, parir filho, ter filho, é uma coisa que praticamente quase todas as mulheres conseguem, a não ser que seja estéril. Mas ser mãe é dom. Você é uma boa mãe? É uma mãe que realmente acrescenta na vida dos filhos? Tem um dom aí.
Porque tem mulher que apenas tem filho, mas não é mãe. Apenas tem filho. Mas não se encaixa no perfil de mãe. Você é um bom pai? É a mesma coisa. Tem muitos pais. Mas aquele que tem o dom de ser pai é um pai de excelência. Abençoado mesmo. E por aí vai. Por exemplo, o dom de servir. Você tem esse prazer em ajudar na igreja. Você tem o prazer de contribuir na igreja. São dons. Você tem essa coisa que quando você vê a necessidade de alguém, mexe com você e você tem que fazer alguma coisa. Tem um dom aí. Você está vendo? Ou seja, existem dons que não parecem dons. É porque quando a pessoa pensa em dom, pensa logo um dom de profecia, dom de pregar, dom de cantar. Cantar é um dom também. Muitas vezes a pessoa não é só afinada, ela tem um dom de cantar. Você percebe que ela foi talhada para aquilo. Tem outros não, que são apenas afinados. Mas tem alguns que estão nesse perfil. Ou seja, são muitos dons. E eu tenho certeza que você tem, no mínimo, um. Lembra da parábola dos talentos? O que menos recebeu um. Pelo menos um dom você tem. E eu olho que deve ter mais por aí. Só está faltando você descobrir o seu encaixe na igreja, o seu encaixe no reino de Deus, que aí você vai entendendo que os seus dons eles são preparados para você executar bem a sua missão de vida aqui na terra. Sabe, esse local onde Deus sonhou para você. Muitas vezes não achamos nossos dons porque nós estamos no lugar errado. A gente vai, não, eu quero isso. Sabe, tem gente que não tem o dom de cantar, mas quer porque quer ser cantor. Não é isso que o Senhor sonhou. Nós temos que ver o nosso mestre, o nosso Senhor maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, e perguntar dele: Senhor Jesus, me coloca no lugar certo, que eu possa exercer bem os dons que o Senhor me deu, para que eu possa ser realmente útil na obra de Deus, né? Por exemplo, muita gente usa faca para virar parafuso. A faca vai ficando com a ponta toda torta, vai quebrando. Porque faca não foi feita para isso. Existe a ferramenta específica, a chave de fenda, para virar aquele parafuso. Tem muita gente aí sendo faca para parafuso. Por quê? Porque não é o seu local de encaixe. Faca é para uma outra coisa. Então nós temos que achar o nosso lugar específico na obra do Senhor, para nós podermos detectar os nossos dons. E muitas vezes nossos dons estão ligados ao nosso lugar específico. Por exemplo, no que da minha vida, desde pequeno, gostei muito de ler. Hoje em dia eu sou escritor, sou um professor, ou seja, o meu gostar de ler, muitas vezes até exagerado, acabou me moldando para esta função que eu executo, de escrever, de ensinar vocês, de ensinar as pessoas ao meu redor, de pastorear. Ou seja, muitas vezes aquilo que nos absorve emocionalmente, internamente, estão apontando, estão dando uma direção específica sobre o nosso ministério, sobre nossa função no reino, sobre nossos dons, ok? Então, eu acho que isso possa ter esclarecido algumas coisas a vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. O próximo vídeo irei falar sobre o fruto do Espírito, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.